agora Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Torá. E ele conta o início da história de Israel. Até agora é a família de Israel. E a partir de Êxodo, deu uma unção do coelho lá no povo, e de 70 e poucos viraram milhões. Calcula-se que eram 75 mais ou menos a família de Jacó no final de Gênesis, e no início de Êxodo, o cálculo era ou pelo menos no Êxodo, né, no Êxodo em si, 600 mil homens aptos para a guerra. Então você põe mulher, põe criança, põe idosos, alguns chegam a calcular 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então, de uma família se transformou num povo. E foi isso que assustou o faraó. Havia uma nação de milhões de pessoas ali, 600 mil homens aptos para a guerra, e aí que ele decretou a morte das crianças recém-nascidas, que era para acabar com Israel. Porque se não há mais os homens, as mulheres vão se casar com egípcios. Não haveria reação militar e a própria instituição, a própria nação, politicamente, culturalmente, religiosamente de Israel acabaria. Então olha a artimanha do faraó, o que por trás do faraó a gente sabe que está Satanás, né? Mas olha a estratégia, que era acabar com os homens, acabaria com a reação militar e acabaria com a continuidade da promessa, da esperança messiânica. Então nós temos aqui Êxodo, e Êxodo, o personagem principal de toda a Torá, a partir de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o personagem principal é Moisés. Por isso que a Bíblia é chamada, a Torá é chamada Livro de Moisés. Só Gênesis que não há menção do Moisés. Só Gênesis, porque o Êxodo para frente, Moisés é o centro, por ser o líder, né? Teocracia, na verdade, não é o governo de Deus, é o governo de Deus através de alguém escolhido, ok? Deus, ele nunca veio governar diretamente nada, ele sempre põe um representante. Ele pôs Adão para governar o planeta, falhou, quem vai continuar esse governo do planeta é o Messias Jesus. E no caso, a tirada do Egito e o governo do povo ali no deserto, Deus escolheu Moisés. Tá, os primeiros 40 anos, você tem na sua tela aí, os primeiros 40 anos de sua vida, Moisés passou no lar dos seus pais e no palácio de Faraó. Quando você estudar um personagem bíblico, esqueça os filmes de Hollywood. Eles são feitos para ganhar dinheiro. E às vezes as fontes são extra-bíblicas e a nossa autoridade é as escrituras sagradas. Então, quer conhecer um personagem bíblico? Leia a Bíblia. E os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou no seu lar e passou no palácio de Faraó como filho adotado da filha do Faraó. Ele nasceu em Gósen, naquela região ao norte do Nilo. Você pega um mapa ali, apesar que eu vou te mostrar um mapa do Nilo e do próprio Êxodo. Então, do sul para o norte, a água vai do sul para o norte do Nilo, e a foz ali no Mediterrâneo. O delta do Nilo, a foz do Nilo, é naquela região de Gósen, Goshen, em hebraico, onde eles ficaram. Então, foi o filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi, isso é importante. A tribo de Moisés era Levi, logo o irmão de Moisés era Arão, levita, e quando Deus escolheu a tribo para gerenciar a parte religiosa, ele escolheu os levitas, que foram fiéis ali naquela história do bezerro de ouro, ao pé do Sinai. Então os levitas foram escolhidos para gerenciar toda essa parte religiosa, o tabernáculo, o templo, mas Moisés era levita, então tem relação com a tribo do Moisés. No lar paterno, Moisés recebeu sua formação religiosa, consciente que havia um Deus, um Criador. O livro de Gênesis que ele escreveu é tradição oral. Aquilo era passado de pai para filho. Tá? A tradição oral, hoje a tradição oral não sei
é mais fraca, porque você pode gravar áudio, vídeo, escrever, então não há tanta ênfase na tradição oral. Mas naquela época que não havia escrita, ou a escrita era muito rara, saber, quem soubesse escrever, era raro descobrir, então havia tradição oral. Os pais passavam para os filhos todas as informações, a sua ascendência, o que aconteceu. Então Moisés recebeu da sua família todo o livro de Gênesis. Ele não teve acesso à história, mas ele registrou a história. E ele recebeu então, conheceu Deus genericamente, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó na sua família, e recebeu um treinamento, recebeu uma formação fantástica ali na corte, ali junto com o faraó. Deus estava preparando. Tem gente que diz assim, é interessante, né? Tem gente que diz assim, Deus não chama os preparados, mas prepara os chamados, alguma coisa nesse sentido. Como que não chama os preparados? Ele chama, às vezes ele prepara antes de chamar. Talvez tenha acontecido com você. Quando Deus te chamou, você já tinha um preparo para fazer a obra. Claro que sempre, quando a gente tem comunhão com Deus, passa a ter um preparo contínuo para o propósito de Deus. Mas às vezes, muitas vezes, e acontece comigo, o preparo começa antes da chamada. E Moisés foi chamado com 80 anos de idade para libertar o povo. Mas ele estava protegido da morte. Olha, que a chamada envolve o cuidado, o preparo prévio. Ele já estava recebendo um treinamento para ser um líder, para ser um estadista, conhecendo as leis, conhecendo a justiça, o senso de justiça, normatização da nação. Então, tudo Moisés estava sabendo, estava sendo preparado. Então, nós temos aí os primeiros 40 anos com a família e a corte. Os segundos 40 anos, ele passou... Lembra que ele fugiu? Ele matou o egípcio, fugiu e foi parar lá em Midian. E ali ele ficou 40 anos aprendendo a viver no deserto. Aprendendo a viver, sobreviver no deserto, conhecendo o deserto, conhecendo as montanhas do Sinai, conhecendo aquela região. Olha, Deus novamente não chamou ainda Moisés, mas já estava preparando. Bom, agora que você sabe ser um líder, um estadista, agora eu vou te ensinar a ser um pastor, a viver no deserto. Porque esses dois requisitos foram fundamentais para a missão de Moisés. Então, segundo 40 anos, ele passou em Midian, fugindo do faraó e trabalhando como pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas mesmo, não tinha pastor de igreja naquela época, pastor de ovelhas. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e nasceram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Os últimos 40 anos da vida de Moisés, então você pode ver 40, 40, 40. Então 40 na corte, 40 no deserto, vivendo com a sua família, trabalhando como pastor, e os últimos 40 com o povo, libertando o povo e conduzindo para Canaã. Então são 3 fases na vida de Moisés. Os últimos 40 anos ele viveu servindo a Deus junto com o povo. Então serviu ao Senhor como profeta, sacerdote e líder da nação, antes mesmo que esses cargos fossem instituídos. E foi um instrumento de Deus fantástico e não há dúvidas disso. Tanto que Deus até escondeu o corpo de Moisés, senão estava até hoje lá mumificado e sendo adorado. Não digo hoje, mas na fase crítica da idolatria de Israel, com certeza aquele corpo seria idolatrado. Se idolatraram até a serpente de bronze, foi motivo de ídolos para Israel naquele período de idolatria. Imagina o corpo de Moisés. Então até hoje estão procurando o corpo de Moisés. Então nessa tabela que você tem na tela, é uma proposta interessante, 11 meses e meio entre a saída do Egito e o tabernáculo. Então aí tem as datas, isso tudo são propostas, por favor, não faça disso uma doutrina, mas segundo o estudioso Ellison, né, que é um livro fantástico que você deve ter, conheça melhor o Antigo Testamento, Stanley Ellison, ele propôs até essas datas.
Então o Egito saiu de abril de 1445, e a chegada no Sinai, junho de 1445. Então deu 10 meses mais ou menos para chegar entre a Páscoa, não, 10 meses não, foi no mesmo ano, um mês para chegar no Sinai. Aí, chegando no Sinai em maio de 1445, e terminou o tabernáculo em abril de 44. Então, eu não vou fazer as contas aí, senão vou me perder aqui na conta, mas você faz as contas aí, é uma proposta interessante para você saber entre um evento e outro quanto tempo. Ele chegou a colocar o dia, o mês e o ano. Muito ousada, né? Mas é uma proposta interessante para a gente se situar. De qualquer forma, entre a Páscoa e o término do tabernáculo, ele propõe que foram 11 meses e meio, quase um ano. O livro de Levítico envolveria mais meio mês. O livro de Números é aquela peregrinação por causa do pecado deles. Então, da saída do Sinai e mais aquela peregrinação condenatória, foram 38 anos e 8 meses e meio, segundo essa proposta do Hélice. E aí tem as datas, é bem legal mesmo para você se situar. E Deuteronômio abrangeria 2 meses, que Moisés recebe o código de Deuteronômio, dá instruções ao povo e prepara o povo para conquistar Canaã. E passa o comando para Josué. Então essa tabela é muito legal e você olha com carinho. Aqui nessa outra imagem...